Pronto, todo mundo vendo? Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Vou falar aqui rapidamente. A gente está estreando aqui o Agile Flow Online, que era um pedido aí desde do início que a gente começou. A gente começou aqui na Hot Milk em outubro de 2023. Então, a gente rodou um evento presencial em outubro e novembro. E, a partir de então, a gente passou, desde o ano de 2024, a ter o patrocínio da Hot Milk e fazer os eventos mensais sempre na última semana. Tá falando alguma coisa? A câmera tá travada pra mim. Mas o áudio está saindo? Pergunta, deixa eu ver. Normal. Pergunta se eles estão te ouvindo Vocês bem. estão me ouvindo bem, pessoal? Estou travado para alguém? O áudio está funcionando? Tá o joinha aí aparecendo da Tá galera. funcionando normal, áudio e vídeo. Mas a Be- câmera tá travada. Agora você pode colocar o cabo de internet do ele, por favor. Beleza, eu vou continuando aqui, aí daqui a pouco a gente conserta. Então, desde 2024, a gente faz os eventos mensais aqui dentro da Hot Milk, que é como a Sabrina falou, o ecossistema de inovação da PUC do Paraná. Então, a gente está do outro lado da rua da PUC, e a gente faz esses eventos. Então, hoje é a edição inaugural desse formato webcast. Então, o que a gente alinhou com a Hot Milk foi que a gente vai fazer eventos híbridos. Alguns meses vai ser presencial, outros vai ser nesse formato webcast online. Ok? Eu vou contextualizar rapidamente quem eu sou. Deixa eu colocar alguma coisa. Não tá normal. Ah, tá bom. Só pra mim. Então, eu trabalho numa empresa de petróleo, de óleo e gás, uma Fortune 8. Trabalho com governança e operating models, são modelos de operação, juntamente com IA. E aí, o que eu quero falar hoje é que a IA deixou de ser uma ferramenta e virou arquitetura. Essa vai ser a mensagem principal de hoje. Rapidamente sobre mim, eu opero na interseção de governança de delivery, modelos operacionais e a aplicada do planejamento à entrega. E aí, como eu falei, a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta e virou uma arquitetura. E aí eu vou pedir para vocês traduzirem o que eu falar aqui para a realidade de vocês. Já tá a câmera ainda tá travada. O pessoal tá pedindo pra você desligar e ligar a câmera só pra gente ver se vão. Alô, alô. Fica tentando subir atrás. Pega lá, passa lá, pega. Aqui tá tudo Ó, preto. aqui tem isso. Eu estou na rede 5G. Ah, você não tá no meu Wi-Fi? O Wi-Fi 5G. Não. Isso. Bom dia, papai. Que cala é essa? Sinal forte. Deixa eu áudio. Sumiu. O áudio tá normal, mas a câmera não voltou. Não estou ligando. Tá ligado de câmera? Não. Deixa eu ver aqui vídeo, se é uma configuração. Acelerador e tudo. É, a câmera tá preta. Você consegue sair aqui de novo? Acho que é assim. Pessoal, o André vai sair e entrar de novo. A gente já retorna. Peço desculpas pelo transtorno, mas a gente já volta aqui pro conteúdo.
Agora voltou. Fazer o share de novo. Eu tenho que instalar como share. Vendo a tela. Agora sim. Vou voltar aqui para... Então, pessoal, o que eu estava falando é que eu estava me apresentando, né? Que eu trabalho na interseção de governança, de delivery de modelos operacionais e a aplicada do planejamento à execução. Eu sou coautor de um livro também, o que nenhum Scrum Master te contou, que está disponível no Kindle. É um custo bem baixinho e tem o formato também livro, né, que você pode encomendar, bem legal. Um livro de 30 capítulos com viés mais prático, né, não é o viés teórico, é o viés prático sobre os tópicos aí do dia a dia do Scrum Master. Desculpa, pessoal, estou com uma tosse alérgica, então volta e meia estou aqui atrapalhando o áudio aqui da apresentação. Então, eu vou trazer exemplos da minha realidade, né, como eu trabalho em escala, né, coisas grandes, aí vocês vão conseguir traduzir para a realidade de vocês, porque a nomenclatura que eu vou falar vai ser fácil. Então, no geral, os princípios são os mesmos, né? Vai mudar a escala das coisas, né? Então, se eu estou numa startup, numa empresa média ou numa empresa big, igual a minha, a lógica é a mesma, né? Só que só vai mudar a escala, tá bom? Eu programei para deixar as perguntas para o final, vai ter um Q&A, então, se vocês quiserem ir escrevendo, a Sabrina vai capturando e aí no final a gente segue o que tem de pergunta na tela para vocês não perderem também a linha de pensamento aí, lógica, tá bom? Então, a mensagem principal é essa, minha tese que eu quero trazer para vocês, que a IA deixou de ser uma ferramenta e virou uma arquitetura. Então, é isso que a gente vai conversar aí nos próximos 25 minutos. Como eu falei, eu abro para vocês falarem. Quando a gente fala de IA, no contexto de agilidade, normalmente as conversas giram em torno de produtividade individual. Então, use o Copilot para escrever código mais rápido, use o GPT para transcrever ata de reunião, use IA para gerar user stories, etc. Tudo funciona, mas isso é IA como ferramenta. O modelo operacional continua o mesmo. Então, assim, se eu tiver um modelo operacional usando algum framework, se eu fizer, se eu não me preocupar, a gente só vai estar usando ferramenta, mas o modelo em si vai continuar o mesmo. Então, assim, o modelo operacional que a maioria dos times usa hoje, ela foi desenhada para o mundo pré-inteligência artificial. Isso não está errado, só está desatualizado. E aí eu trago para vocês aqui 4 áreas onde o modelo deveria estar sendo redesenhado. No work intake, né, na demanda, como chega a demanda, na questão de reuniões, priorização e na parte da descoberta, do discovery, até a entrega final do produto. Então, cada uma dessas eu trago um slide detalhando. O primeiro forma como o trabalho chega, do jeito que eu vejo, continua sendo o mesmo, mesmo se usando IA. As reuniões continuam as mesmas, mesmo usando IA, somente para distribuir informação. O trabalho de priorizar continua o mesmo, mesmo utilizando IA. E, por último, a governança continua a mesma, mesmo se usando inteligência artificial. E o primeiro bloco que eu quero falar agora é na questão do como o trabalho chega, né? Do filtro humano inteligente, do filtro humano para o filtro inteligente. Então, normalmente, tem uma pessoa do time que recebe a demanda, né? Normalmente é o Product Owner ou outro no Product Manager, depende aí da escala e do tipo da empresa de vocês, mas independente do nome do papel, alguém recebe uma demanda, avalia
essa demanda, prioriza se vai fazer ou não, quando que vai fazer, e coloca dentro do fluxo de trabalho. E aí, normalmente essa pessoa passa 60% do tempo organizando o backlog. E aí, pelo fato de ser humana essa pessoa, ela é um gargalo natural. Imagina demandas vindo de vários lugares e uma pessoa só para avaliar e analisar tudo, em algum momento ela pode virar um gargalo dentro desse fluxo. Então, isso é a parte ruim. Então, assim, o que seria o depois aqui, nesse caso, né, do antes e do depois? Seria uma mentalidade de redesenhar o fluxo de trabalho em vez de usar somente IA para acelerar as tarefas pontuais. Então, assim, eu faço uma coisa usando IA, eu faço outra coisa usando IA, de repente, o melhor cenário, a melhor coisa a se fazer é redesenhar todo o modelo operacional, considerando os touch points onde a IA pode trazer mais valor nessa parte. Segundo aqui, a questão de reuniões, né? Mudar do ritmo de cerimônias para o ritmo de decisão. Eu vou usar um exemplo aqui da minha operação no ano passado, se eu não me engano. Isso. Então, eu apliquei essa lógica que eu estou trazendo do lado de vocês para do lado esquerdo, e aí a gente reduziu o tempo gasto em reuniões de alinhamento em 57%, mas sem perder o rigor do framework, que no nosso caso é o Scaled Agile Framework, o SAFe, né, que é o framework de agilidade em escala, sem perder visibilidade do trabalho, sem mudar nenhum framework. Basicamente, a gente reduziu de 1.980 horas em reunião para 840 horas por trimestre. Isso, preciso falar aqui, não é produtividade. Eu não melhorei a produtividade. Eu fiz um redesign do meu modelo operacional. Eu não só mudei as reuniões. Eu olhei o modelo operacional e fiz um novo modelo operacional com coisas mais customizadas para o nosso cenário do programa que eu trabalho hoje. E aí, do lado direito, eu tenho um outro exemplo de uma empresa que eu trabalhei antes da Exxon. Mesma coisa. Então, assim, tinha um comitê de resultados trimestral, que dentro do SAFe, normalmente, a gente chama de Town Hall. E aí, o CEO e o CTO falavam, essa reunião demora 2 horas e meia, é mega improdutiva, que tem 12 times lá, 15 times falando, cada um falando uma coisa diferente. E aí, o que eu fiz? Eu estruturei esse tipo de reunião, dei um formato para ela, eu falei, todo mundo agora vai usar uma técnica chamada PAR, Problema, Ação, Resultado. E aí eu consegui, na primeira reunião, cair para 1 hora e meia, e depois eu estabilizei em 1 hora, ou seja, isso dá mais de 50% de otimização. Tá? Então, assim, não foi uma redução de tempo, eu otimizei o modelo operacional para que 12 times entrassem em 1 hora e todo mundo falava, esse era o meu problema, essa foi a minha ação nesse trimestre e o meu resultado, meu outcome numérico foi esse aqui. Que aí todo mundo se conectava na reunião. Então, tanto quem estava na estrutura dos times estava dando visibilidade do que o outro time estava fazendo, quanto os C-levels eles entendiam o que estava sendo feito. Só um momento. Desculpe, pessoal. Então, a questão eu reduzi metade do tempo e dobrei o nível de clareza. Então, assim, a provocação para vocês é informação ou decisão? Porque essa reunião era informativa, ela passou a ser mais decisiva. Então, assim, dado que um outcome não era o esperado naquele trimestre, os C-levels a gente conseguia se alinhar rapidamente e redefinir uma estratégia para o próximo trimestre. Então, assim, a questão não é matar cerimônias, né? É redesenhar para que elas sirvam ao propósito de tomada de decisão, e não apenas para distribuir informação, porque distribuir informação a gente pode distribuir por e-mail, newsletter, outros formatos. Esse é o ponto que eu trago em relação a reuniões. Agora, em relação à priorização, eu vou trazer também um outro exemplo real que eu entreguei recentemente, na última semana, que é um roadmap de iniciativas de IA. Então, lá no meu programa,
a gente está com um backlog de cerca de 40 iniciativas, e aí eu defini um roadmap, junto com outras pessoas, um trabalho colaborativo, através do horizonte de um ano, o que cobriria um quinto das iniciativas. Então, assim, esse roadmap é o mais simples possível. Eu coloquei no meio aí, ó, now, next, later, much mail. Agora, depois, um pouco depois, muito depois, traduzindo para o português. Então, assim, é uma coisa simples de se verificar, não foi um PowerPoint bonito com meses, que é complicado de fazer, são textos. Então, assim, todo mundo entende e se conecta. E a forma de priorizar também, a mais simples que eu já vi até hoje, desde que eu era Agile Coach, é usar uma matriz de Eisenhower, que é essa matriz que tem quadrantes. No caso do lado esquerdo, a gente tem 2 quadrantes, né? Uma matriz 2 por 2. Então, eu tenho aqui no eixo X o esforço, alto, médio e baixo, mais à direita é alto e mais à esquerda é baixo. E aí no eixo Y é o valor, do maior valor, do menor valor para embaixo, do maior valor para cima. Então, o fazer agora é o quê? É uma coisa que traz alto valor e tem baixo esforço, que a gente chama no inglês de low hanging fruits. Você chega na árvore ali, você pega aquele, colhe aquele fruto. É o que é mais fácil de fazer agora nesse momento. Em segundo, a gente faria as coisas assim que tem baixo ou médio valor com baixo esforço. Então, essas são as coisas que podem ser automatizadas dentro do processo ou delegadas para outra pessoa ou empresa fazer. Aqui tem alto esforço, mas tem alto benefício, tem que planejar com cuidado, porque o esforço é alto, isso pode tomar tempo ou pode custar muito. E o que tem muito esforço e baixo valor, isso deveria ser considerado, porque não seria adequado fazer isso. Então, assim, de maneira geral, a IA consolida, o humano faz a curadoria e faz o julgamento. A IA não vai substituir o julgamento humano, ela vai armar o julgamento humano com dados melhores e mais rápido. Esse é o mistério aqui da questão da priorização. E na última parte, né, desse que eu trouxe para vocês, do que precisa ser entendido e mudado, do Discovery ao Delivery, normalmente esses mundos, né, da descoberta e do delivery, eles são fases separadas. Normalmente se faz design usando design sprint, lean inception, ou seja, uma coisa que duraria de 3 a 5 dias úteis, né, inteiros. Isso produziria hipóteses, depois passaria por uma validação, depois isso seria enviado para um time construir um produto ou um MVP, e aí todo esse ciclo ele pode levar semanas ou meses. E eu coloquei um estudo aí embaixo, né, com relação à velocidade percebida versus velocidade real de entrega. Metric é um estudo disponível na internet do Model Evaluation and Research em 2025, que eu chamei isso de Perception Gap, que é uma percepção de velocidade versus realidade. Então, assim, quando foi feita uma survey, né, uma pesquisa com desenvolvedores falando, agora que a gente tem as ferramentas de IA, quanto você acha que você melhorou de tempo? Quanto você acha que ficou mais produtivo? Todo mundo dizia, né, o resultado do estudo é que esses devs se acharam 20% mais produtivos. Mas quando se realmente media a produtividade usando métricas, se percebia que eles estavam 19% mais lentos. Então, desculpa, quando eu falo de encurtar ciclo, não é pular etapas, é usar realmente as métricas desde o dia 1. Então, ter um baseline, ver como vai ser medido, né? De repente, separar em grupos, né, de times, né? Esse time aqui vai usar só IA, vai usar mais IA, o outro vai continuar normal, e coletar essas métricas. Esse time que usou IA foi mais produtivo ou não usando a métrica desde que eu comecei a contar no dia 1, comparativamente com o time 2? Que pode ser que não seja. E aí, nessa questão de desenvolvimento também, existe uma outra coisa que não dá para perceber legal, é que às vezes essa pessoa fica mais rápida, mais produtiva, e ela começa a atacar outras coisas que não agregam valor. Ela começa a trabalhar em débito técnico, outras coisas mais técnicas, que meio que deturpa essa métrica. Mas se não tiver a métrica, fica difícil de saber, né? Então, se não tiver essa disciplina de medição desde o início,
a gente não sabe se a velocidade é real ou não. Esse exemplo que eu trouxe aqui, eu tenho um exemplo também do ano passado, meu, que eu fiz uma semana de inovação real, e eu peguei um desafio que tinha na área de negócios, que eles faziam um estudo estratégico a cada, desculpa, 3 a 5 anos, é uma estratégia a cada 5 anos, e aí uma empresa de consultoria é contratada e eles investem em 3 meses de tempo e de custo para ter um resultado em 3 meses, né? Então, assim, para eles validarem uma hipótese no mercado. E aí a gente fez esse Innovation Week, então praticamente em 3 dias a gente conseguiu ter um resultado bem satisfatório, ou seja, depois em 3 semanas com o POC, a gente validou a hipótese de que realmente essa solução era mais produtiva, trazer mais produtividade do que a solução anterior. E aqui, o que mudou aqui, pessoal? Vou ser bem direto. Então, assim, se a sua principal competência é facilitar a reunião, organizar board ou rodar uma retrospectiva, a IA vai fazer isso melhor do que você em 18 meses. Sim, a facilitação importa, mas hoje o mercado vê a facilitação como um commodity. Então, se a IA pode fazer tudo, o que vai sobrar para o ser humano? Logicamente, o que a IA não faz. E é aí que a gente tem oportunidades novas de carreira. Voltando. Pessoal, me dá mais um tempinho aqui rapidinho, por favor. Oi, perdão. Vou voltar aqui para minha tela. Não estou conseguindo falar. Oi, oi, oi. Alô, alô, alô. Desculpa, pessoal. Minha voz deu uma engasgada aqui. Então, vamos lá. O que a gente vê assim, em termos de novidade, em termos de carreira futura, considerando a IA como estrutura, né, e não ferramenta? Então, assim, quem sabe curar decisões vai continuar a ser insubstituível. Então, assim, a gente pode usar a IA para gerar opções, o humano vai escolher com um julgamento contextual e político, e a IA nunca vai ter esse contexto. Por mais que a gente escreva e dê o contexto, né, que é um dos steps de um bom prompt engineering, essa habilidade de trazer essas questões para a decisão é uma questão futura importante. O número 2 é o design do modelo operacional. Então, assim, poucos profissionais ágeis sabem desenhar o modelo. A maioria opera dentro do modelo. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu entro numa estrutura, já tem um modelo de trabalho pré-definido, já tem um Kanban sendo usado, já tem um Scrum, Less, ou seja, o framework que for, Safe, e aí todo mundo é bom de entrar ali e fazer aquilo funcionar. Mais uma skill importante é, tipo, olhar de fora e ver como eu posso mudar esse modelo operacional para a gente incluir IA aqui como um membro do time, etc. Né? Esse é o que vai gerar valor no futuro próximo. E o item 3 de competência é ter essa
habilidade de IA aplicada no fluxo. Então, assim, não é sobre usar o GPT, o Gemini, o Claude, o Copilot, mas é avaliar se o output de um agente é confiável. Isso é uma competência nova que não existia sei lá, há alguns anos, né? Há poucos anos atrás. Então, essa capacidade ela vai ser importante, né? Saber quando usar IA, quando não usar, não é tudo que dá para usar, etc. E aí, assim, a pergunta, de novo, um momentinho. Então, assim, a pergunta que define a carreira vai ser: o Scrum Master vai evoluir para orquestrador de sistemas inteligentes ou vai continuar facilitando retrospectiva? E aí, vindo aqui para o contexto brasileiro, né, a oportunidade do Brasil. Então, eu vejo três pilares aí de oportunidade: o fuso, custo e maturidade. Quando se fala em empresas globais, elas precisam ter cobertura realmente global. E o Brasil é diferenciado e beneficiado, ele cobre os dois lados do Atlântico, tanto a Europa quanto a América do Norte, América do Sul, América Central. Isso é importante para uma empresa que quer ter cobertura global. Por mais, né, que tem o fuso, é diferente do fuso da Ásia, que está num outro horário. Né? Se eu fosse trabalhar no fuso da Ásia, eu teria que trabalhar de madrugada e dormir durante o horário normal. Então, a empresa que quer ser global, Europa e Américas, o Brasil ali no meio, as pessoas que entenderem isso, elas vão ser recursos mega importantes. Na questão de custo-benefício, o profissional do Brasil, né, ele custa, sabidamente, uma fração do equivalente americano ou europeu. Então, a ideia de ser smart, né, não é ser barato, é ser smart, é entregar valor a um custo que faça sentido. Então, assim, se uma pessoa na minha mesma posição, ela ganha 10 mil dólares por mês, o fato de eu ser aqui nearshore, que se chama, né, onshore é quem está nos Estados Unidos, nearshore quem está na América e offshore quem está fora do continente americano. Eu não vou poder cobrar esse valor porque eu não vou ser pago por esse valor. Perdão, pessoal, não sei o que está acontecendo, estou engasgando com crise alérgica. Então, o que eu estava falando assim, eu não vou poder cobrar 10 mil dólares por mês, eu tenho que cobrar no máximo 8.500, 9 mil, que é essa questão de estar fora dos Estados Unidos. E, por último, a questão da maturidade. O Brasil ele tem uma das comunidades ágeis mais maduras do mundo. Né? A gente já tem cerca de 15 anos trabalhando com agilidade. Curitiba é um grande polo, então existe uma base aqui de pessoas que entendem e trabalham com agilidade. E o que falta, então, nessa visão aí desse profissional do futuro? Seria o quê? O área de negócio e o pensamento aumentado por IA. O que eu quero dizer com vocabulário de negócio? Então, normalmente, as pessoas que são mais técnicas, elas tendem a falar de uma certa maneira que não conecta muito com a parte estratégica. Um exemplo está aí na primeira frase. Se eu chego para um CEO e falo assim, a gente reduziu o lead time em 30%, ele não vai entender o que eu estou falando. Isso é uma coisa muito técnica. Ou seja,
o time está entregando mais rápido. Agora, se eu chego para ele, é a mesma coisa que eu quero falar. Eu digo assim, ó, a gente entregou uma feature nova que gera receita 30% mais rápido. Ou seja, o dinheiro vai entrar 30% com tempo antecipado. Isso entende e ele conecta. Então, é questão do pensamento aumentado por IA. Então, assim, em vez de ser usar e enviar e-mail, seria, né, o pensamento de usar IA para redesenhar como todo o meu time opera, tudo que está conectado, como a IA consegue conectar, ter uma visão mais ampla, não ela como uma ferramentinha que eu conecto na parte A, B ou C do meu processo. Já estou indo para o finalzinho. Então, o profissional ágil brasileiro tem tudo para ser protagonista global nessa transição. A janela está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre. E aí não precisa estar em São Francisco para chegar lá, pode estar em Curitiba ou qualquer outro lugar do Brasil. E eu passo para minha encerramento aqui. Eu vou fechar com esses 3 movimentos concretos que você já pode começar a fazer essa semana. Desafio 1 é auditar a reunião mais cara que você tem aí no seu fluxo de trabalho. Então, o primeiro movimento é você olhar a sua reunião mais cara. Então, avaliar se essa reunião ela só existe para distribuir informação ou é uma reunião para tomada de decisão. Então, assim, se o tempo que você gasta é muito alto, você tem espaço para redesenhar essa reunião, né? Você tirar ela do seu processo, distribuir informação por e-mail. Então, olha uma reunião e vê quanto tempo daquela reunião, ao longo de um período de planejamento, é tomado só para distribuir informação, porque distribuição de informação pode ser automatizado. Número 2, né? Se você tem dúvida com relação a priorizar, monte uma matriz de priorização com o uso da IA, que é mais fácil. Então, pega o seu backlog, pega uma ferramenta para classificar o esforço versus valor, né? Não precisa começar perfeito, só faz esse exercício sobre priorização e compara o resultado da priorização por IA com o resultado da priorização que um ser humano está fazendo. Com isso, você já traz insights para melhorar o desenho do processo, né? Então, não precisaria alguém estar priorizando. Se o resultado da priorização com IA é bom, essa pessoa que está investindo 60% do tempo dela organizando o backlog e priorizando, ela pode fazer outras coisas que tragam mais valor, e essa ferramenta de IA vai melhorar esse pedaço do fluxo dentro de um todo. E aí, isso vai mostrar para a sua liderança que você vai estar pensando diferente, você está tendo uma visão sistêmica que a gente fala lá no SAFe. E, por último, conversar com o seu gestor, né? Então, não vai ser uma conversa de vamos adotar IA, vai ser como você demonstrar como o modelo de trabalho precisa mudar, né? Você ser visto como um pensador estratégico e não como um executor de processo. E, por último, resumidamente, né, eu trouxe 3 movimentos, uma semana, comece por qualquer um, e agradeço aqui o espaço, a oportunidade. Vou abrir agora aqui para vocês fazerem. Antes de abrir para as perguntas, no box do lado direito, eu faço parte dessa comunidade Simply Agile. Dentro da área tem uma área chamada Mentor Talks, e aí eu disponibilizei 4 agendas de 30 minutos, quartas e quintas à noite, para o pessoal utilizar.
Então, se vocês quiserem uma mentoria direto comigo por um período curto de tempo, né? Então, essa mentoria é gratuita por um período curto. E se vocês quiserem uma mentoria mais específica, a gente pode conversar, né? E ver uma coisa que seja atrativa para vocês, tá bom? Eu não sei, a Sabrina, depois você faz o share desse material e vai ter o link, é só clicar, ele vai abrir a página do Simple Agile, não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês na tela, mas vocês depois podem verificar no site, deixa eu abrir aqui, a tela já está até aberta aqui, Simple Agile, Mentor, deixa eu abrir, fazer o share novamente. Eu não estou achando meu Zoom. Eu não estou me achando aqui, agora eu sumi. Estou na Meet ainda? Tá aqui. Agora sim, voltei. Tem aqui o site que eu falei para vocês, Simple Agile, Mentor Talks. Acha minha cara feia lá no meio da galera, que Browse Mentors. Acha a cara feia do tio aqui, o quarto, o quinto, aqui eu. E aí tem a questão aqui, é só fazer Mentor Session, e aí vai ter lá na minha agenda do Google. Ok, pessoal? Obrigado. Para vocês. Abrindo aí para vocês. Vou ver se tem uma pergunta aqui. Você pode fechar o microfone, só para poder abrir o meu aqui. Aí, obrigada, André. Obrigada, pessoal, que ainda ficou aqui com a gente. Eu vi que mandaram... Eu ainda tô com o André, então... Vocês vão escutar umas tocinhas no fundo. Eu tentei fazer ele parar, gente. Perguntei pra ele se ele queria parar, mas ele quis continuar, então vamos seguir aqui. Eu vi que já mandaram algumas perguntas no chat, então fiquem à vontade para me mandar por aqui. Se vocês quiserem também abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu vou só fazer na ordem aqui, porque eu vi que tinha uma pergunta do Gilberto lá em cima, então vamos começar pela dele. Foi mostrado que a IA pode filtrar demandas, montar cenários de priorização e encurtar ciclos, mas também que a velocidade percebida pode ser diferente da velocidade real. Na prática, quais métricas e mecanismos de governança comprovam que a empresa está tomando decisões melhores e não apenas decidindo mais rápido? Oi. Existem aquelas DORA Metrics, né, que eu não sei se eu não comentei com vocês, são 4, tá? Mean Time to Resolution, quanto tempo está sendo efetivamente mais rápido. A questão de decisões melhores pode ser o risco financeiro. Eu vou dar um exemplo real. Que foi no mesmo lugar que eu diminuí lá em 50% o Town Hall. Então, o CEO me disse, André, a gente não consegue, a gente trabalha para Black Friday. Então, assim, todos os times estão trabalhando, quando chega na Black Friday, eu não consigo ter visibilidade. Na verdade, os times não entregam, então o que estava previsto de entrada de receita não entra. Ele não estava preocupado com a entrega, ele estava preocupado com o dinheiro. E aí, uma das coisas que a gente fez, trazendo KPIs e OKRs, foi realmente melhorar essa previsibilidade das entregas. E aí, no ano seguinte, a gente já não teve mais problema. A gente, em vez de ficar 20% para trás, a gente ficou 15% para frente, só com as métricas ágeis que a gente já conhece. Existem outras que eu não estou com elas aqui agora, no momento que eu vou começar a implantar. Eu comecei a fazer com o IA algumas métricas diferentes e eu quero implantar elas nessa minha operação de IA, que eu estou... Os 3 primeiros
as 3 primeiras iniciativas vão entrar em produção agora, então ainda estou efetivamente usando isso para implementar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se você quer uma coisa mais objetiva. Mas eu posso botar Mas eu posso botar aqui dentro desse deck algumas métricas novas assim com relação à inteligência artificial, né? O resultado de tomada de decisão. Então, assim, eu tomei uma decisão, o resultado foi esse, baseline. Então, eu preciso do baseline de todas as decisões tomadas e os dados que eu tinha. E aí eu posso olhar os novos dados e ver, agora eu tomei essas decisões. E aí a gente vai fazendo um ciclo de comparação e a gente vê se melhorou ou não. Esse é o mais simples que eu vejo. Não precisa ter realmente assim uma métrica nova e efetiva. Se forem métricas de IA, a gente precisa adotar uma outra visão para ver se realmente eu estou... se a IA está me beneficiando ou não, né? No caso da tua pergunta foi se a decisão estava melhor ou não. Bom, enquanto a gente espera o Gilberto responder se foi respondida a pergunta, eu vou já passar para a da Juliana, que é a seguinte: as empresas estão maduras com seus modelos operacionais até aqui? André, você está respondendo, eu não estou te ouvindo. Então, pelo que eu vejo aí, pelo que eu converso, pelo que eu observo, e até nos retornos assim, das empresas, das pessoas que vêm falar aqui nos eventos mensais do Flow, normalmente eu vejo assim que não. Porque é o que eu falei, as pessoas estão usando ferramentas isoladas, elas não estão redesenhando o modelo operacional. O que eu quero dizer é assim, então, por exemplo, eu sou um certificado Scaled Agile, eu sou o SPC, que é o Safe Professional Consultant. Eu posso implementar agilidade de escala, eu posso dar treinamentos de agilidade. Então, normalmente o que eu vejo é as pessoas serem meio que by the books. Então, assim, eu vou rodar Scrum. Eu tenho que fazer, sei lá, planejamento, tenho que falar com o PO para rodar retrospectiva, refinar backlog, o time tem que se falar todo dia. Então, assim, isso é o que eu vejo acontecer. Então, quando a pessoa está dentro daquele time, ela fala, vamos usar IA para aqui durante a DL, vamos usar a IA aqui para retrospectiva, em vez da gente coletar de vocês, vamos olhar tudo que aconteceu no backlog, quantos blockers tiveram, vamos ter uma visão mais técnica, aí já esses itens já vêm para retrospectiva. Eu vejo isso acontecendo assim, não, peraí, deixa eu ficar meio que de fora aqui, deixa eu botar um pé para fora, deixa eu olhar todo esse desenho aqui de processo, o que eu posso melhorar? Eu, particularmente, o André, eu nunca fui um cara by the book. Eu sempre fui de contestar o status quo. Então, assim, existem vários frameworks. Eu não gosto de me ater a um deles específico. Eu gosto de entender o que precisa ser feito e criar esse modelo operacional em cima disso. Por isso que eu evito de ficar lá, vou usar um framework. Eu vou criar modelos operacionais. O LinkedIn está todo reestruturado para modelos operacionais. Então, eu tenho um modelo operacional que a gente consegue implantar numa startup, tem um modelo operacional que escala para uma big company, tem um modelo operacional para uma medium cap company. Eu vejo dessa forma. Quem foi que perguntou? Foi Juliana. Juliana Paiva. Tá com a câmera aberta. Pessoal, pode fazer live também, né? Sim, pessoal, podem abrir seus microfones. O André, é porque essa questão... Juliana, a gente não está te escutando. Você está falando, mas não está aparecendo aqui pra gente o teu som. Não, tá sim. Perdão. André, essa minha questão tem a ver com o meu segundo comentário. Se os softwares vão morrer. Se os softwares vão morrer. A entrada da IA. Porque os softwares, a gente pensa que eles estão aí estruturando um processo operacional dentro da empresa, e seja ele em diversos momentos da empresa, ou diversas funções, diversos objetivos da empresa. E para a criação ou para a implantação do software, tem que ter muito claro qual é o processo operacional daquela empresa. A empresa tem que ter maturidade para saber onde é que entram os dados, como é que é a parte operacional e o que ela quer de resultados operacionais e também de resultados de dados.
Então, como eu digo, querido, depois você vai tomar um remédio aí alérgico, hein, por favor, e descansar essa voz. Mas a questão é o seguinte, a gente tem o software estruturando a parte operacional e ajudando empresas a trazer maturidade para o processo operacional da empresa. A minha questão é isso, é essa conversa, essa provocação. As empresas estão maduras o suficientes para não terem uma estrutura de software ou a IA vai substituir o software. É apenas uma questão aí para sei que é longo e é algo que a gente está trabalhando muito nessa conversa, se tem sentido para você ponderar essa maturidade e a estrutura de software. Na minha opinião, Juliana, o que eu tenho visto, no geral, são, assim, pequenas coisas, né? Então, por exemplo, eu uso ferramenta de ticket, o ServiceNow. O ServiceNow tem o AI Assist dentro dele, ferramenta. Eu tenho o Salesforce, que a gente trabalha com, os times trabalham com o Salesforce no meu Perfeito. programa. Tá Lá bem no claro. Salesforce tem um agente de IA, tem o Vibe Coding, tudo IA, ou seja, ferramenta dentro do Salesforce, ferramenta aqui. O que a gente está fazendo que não é ferramenta? Então, por exemplo, dessas 40 iniciativas que eu falei que estão no backlog de IA, que é do portfólio inteiro de onde eu trabalho, que é Sales e Marketing, tem 5 programas diferentes. O que a gente fez? Então, vamos fazer uma coisa. Ticket Management, esse é o processo. Como que o processo começa? O usuário tem um problema, ele vai num formulário dentro do ServiceNow, ele abre um ticket, aí uma pessoa avalia. Então, assim, a gente pegou o processo end-to-end e falou, onde que a IA pode me ajudar? A IA aqui pode me ajudar a fazer isso. Então, de repente, eu uso a própria ferramenta de IA do ServiceNow, que ele faz uma automatização e ele já joga para o time que vai trabalhar naquilo. Não precisa ter um humano olhando, que ele olha, isso é dados? Juliana. Isso é não sei o quê? É Sabrina. Isso é... Entendeu? Não precisa ter avaliação manual, vai uma coisa mais automatizada. Então, o processo de fim a fim. Então, isso caiu no time. Então, isso é uma prioridade 1, 0. Então, já alarma alguma coisa lá dentro da ferramenta de card, né? Que no nosso caso é o Azure DevOps. Já faz alguma coisa ali. Aí, lá do outro DevOps, usa um outro treco. Então, assim, é um processo fim a fim. Eu não estou melhorando A, B ou C. Essa era a mensagem que eu queria trazer. Então, a IA não como ferramenta. IA que estrutura realmente, entendeu? Você tem que olhar amplo, um processo fim a fim, e onde tem IA. Eu não preciso criar uma IA. Se dentro do software já tem IA, como que o meu anterior chama essa IA para eles se falarem e ele gerar o next step? E aí você vai tendo resultado usando as IAs que já tem. Então, se em algum step do teu processo não tem uma IA tool, você consegue criar o teu que conecta, ele recebe um input de uma IA, ele processa e joga um negócio para frente. Eu vejo esse como sendo o futuro. Legal, obrigada pelo comentário. Eu sei que é amplo o negócio, mas eu acho que é esse o nosso caminho. A gente é de um software logístico e a gente está colocando IA em vários pontos. O software automatizador já faz muita orquestração, mas a gente está vendo infinitas oportunidades com a IA, mas aí amadurecendo isso cada vez mais. Mas obrigada pelo seu comentário, a sua visão foi muito boa. Obrigada. Nada, imagina. O próximo é o Jonas. Opa, tudo bem, André? Jonas aqui. Espero que esteja me ouvindo. Bom, eu também sou SPC também, trabalhei muito com Scale Agile e na minha experiência anterior, voltando a falar um pouco de processo, de metodologia, instrumente aplicado a times, uma das provocações que estavam sendo feitas pela liderança, particularmente pelo CTO, era se a gente não precisava de um novo modelo, uma nova solução para como os times se organizam e como os times trabalham
orientado muito à viabilização de desenvolvimento por agentes, né? Agentic Development. A gente tinha times experimentando SDD, times que já não estavam mais trocando em código, só agentes faziam mudanças. E aí começou uma série de questionamentos do por que a gente precisa de daily, por que a gente precisa fazer sprint planning, por que a gente precisa fazer PI planning, será que a gente precisa de algo novo do zero? Então, a primeira pergunta para você é se você também está passando esses questionamentos, porque a gente falou muito sobre partes específicas, mas a parte que muito me interessa é a parte dos times, né? Como os times vão operar dentro desse contexto. Se você está passando por isso também. E um segundo ponto, falando sobre maturidade, é uma coisa também que foi provocado, que é não ter apego à solução. Porque a tecnologia está mudando tão rápido que qualquer coisa que a gente colocasse ali para esse novo modelo, daqui a 6 meses, com uma nova versão do Cloud, ou com uma nova solução de IA, poderia ir para o lixo e fazer outra coisa. Então, assim, nenhuma expectativa de ter um modelo maduro a gente tinha. O que a gente tinha é e tentar evoluir ou criar esse novo modelo junto com o avanço da tecnologia. E quando algo mudasse, algo novo viesse, não ter problema em jogar fora e fazer algo diferente ou melhorar. Então, como viabilizar também isso, né? Esse não apego à solução. São esses 2 pontos aí que eu queria seu insight sobre. No nosso caso, o executivo de TI, ele como se fosse um director, né, senior director, porque a nomenclatura ela é diferente, né, nessa nossa empresa global. Já desde o ano passado que ele estava, o buzzword é gerar eficiência, né? Como a IA poderia gerar eficiência? E aí a gente começou todo esse processo de entender, né, os steps fim a fim e não sair colocando IA em tudo. Até porque, que eu falei, no Azure DevOps tem uma ferramenta que a empresa colocou chamada Tekion GPT. É um GPT que ele ajuda a criar, se você tiver feature, ele cria user story, ele melhora texto, título, descrição e acceptance criteria. Só de feature user story, né? Tem umas limitações. Então, assim, gerar eficiência. A gente começou todo esse processo a partir disso. Eu dei o exemplo do ticket fim a fim, mas o outro fluxo é o da sprint. Então, onde a gente pode conectar a sprint do início ao fim para ela ser diferente. E o outro é a pipeline, é o período de 3 meses, como a gente conseguiria rodar uma pipeline, criar chatbot para pegar o que é prioridade, assim, para não ter o mínimo de fator humano. Então, existe essa pressão, né, de querer usar IA para falar, cara, estamos usando IA. Só que a gente está traduzindo para uma linguagem que seja factível de se fazer, não sair colocando IA, senão as coisas não se conectam. Então, além disso, ainda existem algumas limitações, como a gente é uma empresa muito grande, questão de segurança da informação e tudo. A gente tem uma cloud isolada, usando Copilot, parte de agente está habilitada, parte não está. Então, assim, não é tão simples fazer vou falar nem o ótimo, fazer o mínimo. Então, assim, é o mínimo volume possível que a gente tem. O MVP, que eu estou chamando de volume, né? É o mínimo volume possível pegando, no meu caso, tá? A pipeline início ao fim, uma sprint e a questão do ticket, onde a gente pode otimizar para ter um processo do início ao fim, usando IA e gerando valor, assim, vários stepzinhos. Essa foi a tua primeira pergunta. A segunda foi com relação... Tem como você dar ao apego à solução, né? Por exemplo, pensando, por exemplo, né, no exemplo que a gente tinha, o time estava usando SDD, né? O Spec Driven Development para desenvolvimento orientado por agentes. Daqui a 6 meses pode ter algo melhor com o SDD, né? E como viabilizar mudanças rápidas de método, de processo, porque a tecnologia avança muito rápido. Então, o que funciona hoje, daqui a 6 meses, um ano, pode ter algo muito melhor, muito diferente, que muda a maneira como os times operam, né? Como você também está tendo essa questão de talvez uma procura por ter um certo desapego às soluções implementadas ou a métodos implementados, porque talvez provocando por uma questão de maturidade, talvez não se esteja mais buscando, pelo menos no meu contexto, a conversa não era nem mais sobre maturidade, era mais adaptabilidade e como adotar esse novo, né? Como estar antenado e seguir e talvez até ali na vanguarda dessas novas tecnologias que estão surgindo, né? Isso numa empresa também global, super grande, mas como não ser, né, o dinossauro, né? Ser um animal mais rápido ali, que se move rápido com as tecnologias, né? Como para esse desapego ao método em si, que está lá.
Eu vejo da seguinte forma, usando esse mesmo exemplo que eu dei, né? Parte do meu processo usa uma ferramenta de IA que está dentro do Azure DevOps. Digamos que Uhum, inventaram uma nova, eu só preciso, né, plugar esse novo, né? Em vez de eu usar o de dentro, eu vou usar um agente. Então, se uhum, eu vou desplugar, que não vai estar plugado, na verdade, vai ter o fator humano ali que é alguém clicar. Nesse caso, uhum, eu automatizaria. Então, eu plugaria, sei lá, um agente aqui, o agente lê do step anterior e joga o output para o próximo agente. Aí, o próximo agente, que estaria lendo o resultado do Azure DevOps, ele vai estar lendo o resultado desse outro agente aqui. Então, assim, eu vejo que fica fácil plugar coisa nova, né, desplugar e plugar, que seria, no teu exemplo, sei lá, vem uma tecnologia nova. Aí, sei lá, vai ter um. Aqui a gente usa Cloud, aqui está usando Copilot. Eu vejo tudo. Não vejo dificuldade assim dessas conexões, uma vez que se entenda o processo do início ao fim, né? E não usar IA assim, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, coisas isoladas. entendi. Beleza, obrigado. Valeu, Bom, a próxima Jonas. pergunta. Acho que tem mais duas perguntas aqui no chat. Pessoal, vocês me escutam bem? Se puderem sinalizar, eu estou falando pelo microfone do André. O Sérgio pergunta: seria possível comentar sobre o stack utilizado no seu dia a dia? Qual stack? Qual pode detalhar melhor? Stack de desenvolvimento? Deixa eu ver se. Oi, Entendi. André. Desculpa, cara, eu estava aqui numa ligação. Não, eu Ah, queria boa. entender muito um pouco do que você usa de ferramenta para criar os agentes, como que ela entra ali no teu dia a dia. Então, nesse sentido, realmente de o LLM, a orquestração, alguma plataforma de interface, enfim, se você puder falar, porque é do teu trabalho, né? Eu queria entender um pouquinho nesse sentido, por favor. Não, eu posso comentar, não tem nada, nesse caso, sigiloso. Como é Microsoft, a gente usa Copilot e o Copilot Studio para a criação dos agentes e agora está liberando uma versão em produção, né, da orquestração, porque a orquestração a gente não estava testando, porque essas três iniciativas de IA elas vão entrar agora em produção. E tem uma bem legal que a gente chamou ela de Story Master, ela dá uma nota para. Agora está em User Stories, né? Ela pega, sei lá, best practices do mercado e dá uma nota de 0 a 10. Então, a gente tem uma métrica que o que está abaixo de 7 ou de 6 para o pessoal poder trabalhar. Então, é o resultado que ainda está manual, mas é parte do processo, né? Ajudar as pessoas a olharem, né, onde pode mudar e usar as ferramentas que tem dentro do próprio Azure DevOps para melhorar. É o mais simples que tem possível esse agente, né? Respondido, acho que deu um joinha aqui. Gilberto, a próxima pergunta é a sua. Você quer que eu leia ou você quer abrir seu microfone? Vi que você está com a câmera aberta. Bom, acho que não está nos escutando. Eu vou ler aqui, então. Em uma empresa de serviços com operação crítica, certo? Né? Atendimento humano e sistema de terceiros, qual processo pode ser escolhido como piloto? Quais métricas usariam para comprovar o valor e qual seria o limite de autonomia de A nesse fluxo? Deixa eu ver o texto aqui. Só para ele falar no ponto a É a ponto, última ali do chat. para responder por parte. Tá, operação crítica, atendimento e sistema de terceiro. Deixa eu me dar só aqui alguns segundos para pensar, porque é difícil assim, né, lançar assim, é como se eu estivesse lá na empresa, conhecendo os detalhes e falando. Mas eu vejo assim, tá, sistema crítico é um atendimento humano. O fato de ser sistema de terceiro só dificulta um pouco, né, porque talvez se tenha que conectar com alguma coisa
a IA rodando do lado de lá dele. Só precisaria ver se tem disponível, se não tem, quando que estaria disponível a ser usado. Agora, o processo que eu escolheria como piloto seria o que causaria menos impacto, né? Então, assim, o que otimizasse mais, né? Tipo assim, eu reduziria o ser humano ali, que ali teria uma redução. Eu não vou falar nem de custo, talvez a redução melhoria do tempo de atendimento, para não falar que a gente vai reduzir custo humano, que é óbvio. Então, assim, tem uma coisa crítica. Qual é a maior dor de quem está sendo atendido? De repente, eu iria pela dor. Qual é a maior dor? A nossa maior dor é A. Então tá, vamos fazer alguma coisa que a IA pudesse beneficiar a dor do A. E aí você faria ali um design sprint para entender a dor, para entender, fazer o frame dos problemas e entendi, esse é o problema principal. Como que eu poderia conectar a IA para resolver esse problema? Ah, tá, eu vou fazer, sei lá, vamos olhar o lado do software do terceiro, ou tem coisa que a gente possa fazer do nosso lado? Eu iria para essa linha. Então tá, eu preciso ter uma conexão fim a fim. E aí a métrica, essa que é a principal, que deve ser a North Star do lado de vocês, o cliente lá que está sendo atendido demorava tanto, e agora, com o uso do IA, está demorando tantos menos X%. Então, assim, já teria um outcome legal para medir. E aí tudo vai sendo adaptado para trás, né, para fazer isso funcionar. Então, dado que, né, e tem as melhorias correlatas, né, dado que eu otimizei IA, eu não preciso ter tantas pessoas de atendimento. Isso me gerou uma otimização de custo, né, ou evitar custo, né, desnecessário em X%. Eu iria por essa linha, sem saber no detalhe. Gilberto. Beleza. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Se quiserem mandar aqui no chat ou abrir o microfone. Bom, então vamos nos encaminhando para o fim. Eu deixei aqui na tela para vocês o nosso QR Code com a pesquisa de satisfação, então é muito importante para a gente que vocês avaliem o que vocês estão achando do evento, o que vocês acharam, né, desse novo formato do Agile Flow. Tem uma aba lá também para contribuições, então comentários, se vocês quiserem sugerir também outras temáticas que vocês têm interesse de a gente trazer, fiquem à vontade para sugerir lá. É o momento que a gente abre para o nosso público. E deixo também as nossas redes sociais e o nosso site. É por lá que vocês conseguem acompanhar toda a nossa agenda de eventos, a nossa programação. Então, ontem a gente já soltou a agenda de julho. Ela começa a partir do dia 7, com o primeiro evento sobre liderança. Então, vai ser presencial. Então, convido todos que são daqui de Curitiba a estarem com a gente. Mas temos também vários eventos online. A gente está com 3 eventos online na programação. Alguns, inclusive, sobre inteligência artificial, organizações AI First. Então, vocês estão convidados a estarem conosco. Obrigada por estarem aqui com a gente até agora, até o finalzinho. Obrigada, André, também, por ter trazido esse conteúdo, mesmo com a alergia. Então, obrigada, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado Tchau, a tchau. você. Tchau, tchau. Obrigada, André. Um abraço. Valeu, Juliana. Outro, tchau.